Então, pessoal, esse é o segundo vídeo da lista de radiciação e nele a gente vai ver algumas propriedades da radiciação e como elas podem facilitar a nossa vida e nos poupar tempo na hora de resolver exercício. Depois da vinheta. Então, gente, primeiro eu passei aqui de uma maneira genérica, né, para a gente entender. Depois eu vou mostrar aí com exemplos numéricos, né, de como a gente pode utilizar essas propriedades na hora de resolver um exercício. Ok? A primeira propriedade diz o seguinte: perceba que aqui, ó, o índice é igual n e n, tá? Isso tem que acontecer para você poder fazer esse produto dessa maneira. Então, se você tiver aqui o mesmo índice, a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, você pode colocar a raiz enésima do produto, ou seja, de A vezes B, para calcular, ok? Isso é uma igualdade, vale tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Se eu tiver uma divisão, também aqui perceba que as raízes têm o mesmo índice, tá? A raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, mesma coisa, você junta na mesma raiz e isso é a raiz enésima do quociente de A por B. Claro, B tem que ser diferente de zero, porque senão eu teria uma indeterminação ali, né? Não seria possível fazer a divisão. Agora, a raiz enésima de A na M é igual a raiz enésima de A, calcula primeiro a raiz enésima de A e depois faz elevado o resultado, né? Elevado a m, ok? Então isso também é uma igualdade, também vale, obviamente, nos dois sentidos. Raiz enésima da raiz emésima, perceba que tem uma raiz dentro da outra, de A, você pode também colocar numa única raiz e multiplicar os índices. Agora, a gente vem, isso aqui na verdade é uma definição, né, para expoente racional, lá de potenciação com expoente racional, e que às vezes acaba aparecendo aí junto com as propriedades, eu já vou falar dela também, e que tem aquele macetezinho, a regrinha do sol, né, para o pessoal memorizar, que diz o seguinte: quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Perceba que essa regra ela vale nos dois sentidos, tanto para eu transformar de uma raiz, né, para potência, quanto de potência para raiz. Como trata-se de uma definição, tá? Tem algumas condições. Esse A tem que pertencer aos reais não negativos sem o zero, ou seja, esse A tem que ser maior que zero. E P sobre Q é uma fração de dois números inteiros, né? Ou seja, pertence aos racionais. Aí você pode estar se perguntando, mas é muito complicado, eu não vou lembrar de tudo isso, e como que isso vai me ajudar, como o professor falou ali no começo do vídeo, que é para facilitar a nossa vida. Para isso tem esses exemplos aqui, ó, e você vai concordar comigo que facilita demais a nossa vida e inclusive sem as propriedades a gente não consegue resolver alguns exemplos aí ou calcular o valor numérico. Pessoal, nesse primeiro exemplo já fica bem claro a importância e a utilidade aí das propriedades. Por quê? Se você fizer na calculadora a raiz quadrada de 2, vai dar um número irracional, ou seja, é um número que vai ter uma infinidade de casas decimais depois da vírgula. Então você vai arredondar e já vai ter um erro aproximado, né? Aproximadamente 1,41 por ali. Você vai arredondar e vai já ficar com um erro. E aqui também a raiz quadrada de 8 também vai ser um número irracional. E quando você multiplicar esses dois números com arredondamento, você vai ter um erro lá no final, ok? Mas usando a propriedade, você percebe que o índice é igual, raiz quadrada, ou seja, índice 2 também. Então eu posso calcular a raiz quadrada do produto, que é essa primeira propriedade aqui. Vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Simples assim. Segundo exemplo, raiz quadrada de 18 dividido pela raiz quadrada de 2, a mesma ideia. Os dois aqui, se você fizer separado, são números irracionais. Porém, como o índice é igual, isso daqui você vai colocar lá, raiz quadrada de 18 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 9, ou
Opa, 3. Ok? E agora, essa terceira propriedade aqui, gente, tá? Também tem uma aplicação bem interessante, que serve para a gente economizar bastante tempo. Imagina aqui, ó, raiz cúbica de 27 ao quadrado. Aí a pessoa já dá uma bugada. Opa, 27 ao quadrado é um número grande. 27 vezes 27, né? Que nem aquele, é fácil, é 54. Faz vezes 2, né? Pelo amor de Deus, gente, eu sempre falo, quando a pessoa faz isso, ela mata um golfinho, né? Ou o animal que ela gosta morre, assim. Com certeza. Mas, tudo bem, vamos lá. 27 ao quadrado. Aí a pessoa vai lá, vai perder tempo fazendo 27 vezes 27 no papel. Capaz de fazer errado ainda. Mas, né, vamos supor que fez certo lá, achou 729, né? Que é 27 vezes 27. Mas aí ela tem que calcular a raiz cúbica de 729. Ela vai perder mais tempo fatorando 729 para encontrar a raiz cúbica. Porém, se ela usar essa propriedade aqui, a pessoa, né, tá lá fazendo a provinha, opa, lembrou da propriedade, coisa linda. Então vamos lá. Então ela vai reescrever isso daqui, ó, como raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. Olha só. Por quê? É uma igualdade, tá? Agora, raiz cúbica de 27 é tranquilo de fazer, né? 3 ao cubo é 27, ok? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, tudo isso daqui que está dentro do parênteses é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, facilitou bastante a nossa vida. Você vai poupar muito tempo se está numa prova e chega numa situação dessa, ok? Usando aqui essa propriedadezinha. Faltou espaço aqui no meu quadro, pessoal, porém eu acho importante fazer um exemplo da aplicação dessa definição aqui de potência com expoente racional, ok? Quando que eu posso utilizar isso, tá? Vou fazer aqui, gente, só acompanha, ó. Vamos supor que eu tenho lá a raiz cúbica de 2 na nona. Ok? Mesma situação que aqui, você vai ter um número grande, tá? 2 elevado à nona potência vai dar lá 512, e depois você vai ter que fatorar para calcular a raiz cúbica disso daí. Porém, se você lembrar daqui, ó, né, dessa definiçãozinha, é o seguinte, você vai transformar isso numa potência de 2 elevado a 9 sobre 3, né? Ó, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Só que 9 sobre 3 é 3, porque a fração indica uma divisão, né? 9 dividido por 3 é 3. E olha que simples que fica. Então isso daqui é simplesmente 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e acabou também. É claro, gente, que a ideia não é você decorar as propriedades. A ideia é você trabalhar, fazer bastante exercício e a partir de um determinado momento você já vai lembrar delas, né? Sem precisar ficar olhando de novo ou fazendo um esforço maior. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha aí para fortalecer o canal. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo lá mesmo. Ok? Um abraço, até a próxima.